Nesse vídeo, vamos ver para onde vai a nossa liberdade de expressão na internet. Como foi a evolução a nível global, em específico aqui no Brasil. Você que ainda não tem uma noção, nunca ouviu falar, e você que já ouviu falar, né, pode aí acompanhar um ponto importante que eu vou levantar nesse vídeo. Ok, pessoal? Vamos lá para o vídeo. Bom, com o surgimento de um novo setor na economia, que é o setor da informatização, aonde antes só havia o setor, né, os três setores que vinham desde lá do início, que é o setor primário, secundário e terciário da economia, onde o setor primário é o setor que cuida ali da produção rural, né, o setor secundário, o setor que cuida da industrialização e beneficiamento, e o setor terciário, aquele que é no setor de prestação de serviço. Aí surge a informatização, a partir da década de 90. Com isso, logo após, veio uma evolução. Essa evolução surgiu principalmente lá na Europa e nos Estados Unidos. A partir da década de 2000 para cá, aí começa a surgir as redes sociais e suas regulamentações. Quem não lembra lá do Orkut, né, onde surgiu o Facebook, o Twitter, MySpace, né? Então aí na Europa, principalmente, onde foi que iniciou aí, claro que os Estados Unidos até hoje, a gente vai entrar nessa situação dos Estados Unidos, mas na Europa foi onde deu impulsionamento foi impulsionado, né, as legislações, leis, voltadas geralmente no seu Congresso, transformada em lei e aplicada pelo Judiciário, né? Então vamos lá. Então na Europa, o primeiro foi a Alemanha, né, que formulou a sua lei de fiscalização de rede, né, lá em 2017. E aí, na verdade, estimulava, era muito simples, qualquer conteúdo ilegal considerado lá na legislação, em 24 horas a plataforma tinha que retirar do ar, sabe? Tinha penalização, entre outras coisas. Depois aí vamos analisar ao redor do mundo, onde também foi tomada outra posição, foi na Austrália e Reino Unido, né? Reino Unido não pertence à Europa, né? Mas já saiu lá da União Europeia. Então, mas o Reino Unido segue também o modelo europeu, que na verdade aí a Austrália também, a Austrália se baseou lá em 2021, legalizou também, fez sua legislação e sobre, principalmente o foco lá da Austrália, por exemplo, foi o cyberbullying, né? Onde a questão de bullying na internet, certo? Nos Estados Unidos, desde 96, já tem a seção 230, né? Lá nos Estados Unidos, que já vem debatendo isso até hoje, e até que ponto, na verdade até hoje está sendo debatido, certo? Nos Estados Unidos, até que ponto a legislação tem uma certa, como é que eu posso dizer assim, um conflito com as redes sociais, né? As grandes big techs, como a gente tem aí já visto, ok? Em outros países, nos demais países, aí vai variar de acordo com a sua democracia, né? Certo? Eu estou falando de democracias, né? Se você for ver o que eu falei até agora, são os países teoricamente democráticos, né? Então, país que sua democracia ela é duvidosa, aí você sabe como é que for, cada um faz sua lei, né? Tá certo? Onde tem a liberdade é complicado, certo? Na América do Sul, aí vem para a nossa América do Sul, nesse mesmo período, encaminhando aí da década de 90 para cá, e o Brasil que vem chefiando, né? Na verdade, o Brasil, como a sua condição de país continente, né? E as suas características, vocês já sabem disso. Então, sempre encabeçou, né, aqui na América do Sul. E que o foco nosso é o Brasil, certo? Então, vamos lá, focar agora no Brasil. E no Brasil, o que é que acontece? O Marco Civil, em 2014, no governo da Dilma Rousseff, tá? Então, foi instituído lá os direitos que o cidadão, né, dentro das plataformas existentes lá na época, eles estavam ali submetidos, né, às regras de regulamentação já no Brasil, ok? Em 2014, certo? Então, lá onde colocava várias questões, principalmente o foco da liberdade de expressão. Esse era o principal ponto. E a responsabilização judicial de crimes cometidos que já existem na nossa legislação, certo? Então, você cometeu um crime digital, aquele mesmo crime digital, você vai pro xadrez. Nada mais já existe legislação sobre isso no Brasil, que foi feita pela própria Dilma Rousseff, em 2014, através do Marco Civil da Internet, certo? Aí vem, em 2018, nessa área de 2018, aí nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é outra lei que foi votada e foi instituída normas e leis, onde trata ali em que
é feito a proteção de dados nossa, né? De todas as pessoas que utilizam a internet, né? No Brasil. Então, muito louvável para a nossa proteção. Nós sabemos aí que hoje existe a segurança cibernética em alta, né? É o que vai dar as profissões do futuro, aos jovens que estão me ouvindo aí, estudem isso, tá? É o futuro, principalmente partindo da inteligência artificial. Valeu? Então, aí aqui no Brasil, o que acontece? Para que essas normas sejam, essa lei, né, dessa proteção de dados, quem é que controla? Né? Na verdade, a aplicação é feita pela ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que é gerida pelo governo federal. Fazer um apêndice bem rapidinho sobre a Agência Nacional de Proteção de Dados, ok? Vamos lá. Então, vocês vão ver aqui que no site da própria agência, está aqui descrevendo, teve uma reunião recentemente, ok? Aqui está do dia 28, que eu fui lá, dei uma olhada lá para fazer esse vídeo. Então a gente vê lá, em uma palestra lá do dono da loja, né? Quais são as intenções dele, tá ok? E as intenções que eu vejo, que preocupou no texto, que está lá, aqui colocado aí no texto, que ele diz assim, sobre a tutela de direitos e outras situações, como dá para vocês verem aí, eu estou marcando aqui, tá ok? Então vejam aí quem é essa agência, eu vejo pouca gente falando sobre isso, então vai aí a dica aí, tá certo? E a orientação, que o canal é para isso aqui, tá, gente? Dê um like aí se você gostou disso aí, dessa dica aí que a gente tá dando aí, para proteção e orientação. Nada mais do que o conhecimento, não estamos inventando nada. O que tá aí para vocês confirmarem aí, que eles não têm medo de esconder o que fazem, só basta a gente estar informado e ligado. Pronto. E agora, o que é que está sendo colocado em relação ao artigo 19 do Marco Civil da Internet, que já é lei instituída pelo nosso Congresso e nosso Senado, certo? Então, o artigo 19, ele vem estabelecer os provedores, basicamente aplicações da internet. Como é que vai ser feito isso aí? A responsabilização das mídias da Big Techs. Basicamente isso. Então, o que acontece? Certo? Então, nós temos aí, aqui como vocês podem ver, tá? O que diferencia do que já está estabelecido na internet sobre direito, responsabilidade, direitos civis, penais para o cidadão, para as mídias sociais? Já está estabelecido. Pode ser melhorado? Deve. Ok, então vamos lá. Então, o ponto principal é que antes, no meu entender, né, o que basicamente está estabelecido aí na minha avaliação, é após uma ordem judicial específica, né? Então, antigamente, você só poderia tirar um conteúdo se o juiz emitisse uma ordem, tá? E agora as plataformas, elas não vão receber ordem judicial. Quer dizer, elas vão estar cometendo algum crime e não vão, possivelmente pode não saber que está cometendo aquele crime. Por quê? Como é que você vai de terceiros, por exemplo, pegar uma informação, um vídeo de terceiros, e você pode ser responsabilizado por isso? Né? Veja o que está acontecendo aqui com o nosso Brasil, com o ex-presidente Bolsonaro. Ok? Então, basta aí não falar muito, que a gente tem até que ter essa cautela e cuidado com o que a gente está falando. Como a gente fala que até o algoritmo do YouTube, né, bloqueia nossos vídeos. Vocês sabem disso. Então vamos lá. Então, o que acontece no artigo 19? O foco é esse, que foi o entendimento, basicamente, a intromissão do judiciário sem ter a devida discussão com o Congresso, o judiciário passando por cima do Congresso, que somos nós, que nos representa. Ou você não votou lá em deputado? Votou não? Né, papai? Se lembra quem foi que votou? Será? Bom, e o PL da fake news? Esse está parado no Senado. Quer dizer, o Senado já votou, mas está parado no Congresso. Então, não virou lei, não é lei. Então, você não pode punir ninguém porque não tem uma lei. Então, é o que está acontecendo, basicamente, hoje. Pessoas estão sendo punidas já pela PL da fake news, que não tem aprovação ainda do Congresso. Isso está sendo, no momento que a gente está fazendo esse vídeo, a coisa está sendo discutida? Não está, já foi aprovada. Tá? Já foi mexida agora em junho, ok? O STF foi lá na sua caneta e já está valendo essa situação aí, ok? Então, a gente vai ver como vai acontecer na rede social, o que a gente pode falar, o que a gente pode dizer, de quem a gente pode falar, aí, certo, vai falar, se falou mal, vai para a justiça pagar, a justiça comum, calúnia, difamação, entre outros. Os crimes mais graves, sim, tem que ser punido com energia, ok?
Ok? É exatamente, né? Não podemos aliviar crimes hediondos que já acontecem aí na internet direto, fraudes, entre outras coisas. Crimes, deixa pra lá, certo? Então, é essa a verdade, entendeu? Então, o PL está lá parado no Congresso porque não tem balizas claras, entendeu? Então, não foi discutida com a opinião pública, está parado, ficou parado lá, não vai para frente. Agora, o que é que o STF está fazendo? Comprando briga com as Big Tech. E aí, como é que vai ficar essa briga? Tá certo, gente? Eu espero que você tenha entendido aí. Essa é a nossa avaliação aqui. Na verdade, estou fazendo uma leitura do que está aí acontecendo. Tá certo? Então, dê um like aí. Se inscreva aí no nosso canal aí. Bom, e se puder, dá uma olhadinha nesse vídeo sobre os bancos. Será que os bancos vão entrar em falência no Brasil com essa lei magnífica? Vamos lá dar uma olhada? Dá uma olhadinha lá. Valeu!